Então, abaixo-assinado? O abaixo-assinado. Então, qual é o procedimento hoje se você tiver um motorista ruim, um ônibus, ou um taxista ruim, ou um garçom ruim, ou um político ruim, ou um professor ruim, ou um médico ruim? Qual é o procedimento? Você vai reclamar para alguém. Esse alguém vai ter que pegar o teu processamento, vai processar o teu pedido que você fez. Esse processamento vai ser avaliado, ele vai avaliar se aquela pessoa deveria ser afastada ou não, vai ter todo um processo, tem todo um modelo de contratação que é ou estabilidade do emprego, ou carteira assinada, então ele vai submeter todo um processo e tal, e aquele motorista continua dirigindo daquele jeito que ele está dirigindo. Porque o número de reclamações que o cara recebe, que ele tem que processar e que ele tem que tomar uma atitude, e ele contratar uma outra pessoa, e ele conseguir fazer uma outra contratação, e ele tirar aquele motorista, etc. O tempo vai passando e as pessoas vão morrendo. Certo. Como é que funciona o Uber, que é o modelo novo da curadoria? E aí que eu digo que ele não teria. Como é que funciona o Uber? Você trabalha no Uber é o seguinte, todo mundo ali, primeiro, você não tem patrão empregado, o cara é dono do seu veículo, ele é uma espécie de microfornecedor, tá certo? Você tem uma plataforma e um aplicativo. Eu acabei de andar no seu táxi, eu te avalio. Se você não tiver 4.7, você está fora da plataforma. 4.7? De 5, você tem que ter 4,7. Se você não tiver 4,7, você já não está mais na plataforma. Na hora que você for pedir o motorista, não vai mais aparecer aquele cara. Ele não está mais na plataforma. Eu não tenho mais o gestor para tomar uma decisão para dizer, olha, esse cara não deveria estar na plataforma. O que o curador faz, diferente do gestor? Ele programa um algoritmo. Ele tem uma plataforma, um algoritmo que tem a ver com lidar com essa complexidade, e ele diz, olha, se ele não tiver 4,7, ele tiver com 4,5, joga ele para a periferia da cidade. Então ele pode pegar táxi onde ninguém quer ir para pegar táxi. Se ele estiver abaixo de 4,5, ele já está fora da... Quem dá essa nota na hora? É o curador. Quem dá a nota é o consumidor. É o passageiro. É o passageiro. No aplicativo. No aplicativo. E aí alguém do Uber monitora as notas. O algoritmo. Nota baixa, tira fora. O algoritmo. Não é ninguém que monitora. É um robô. O algoritmo, sim. É um robô. Que monitora. Programado pelo curador. Sim. Então, o atual gestor, gerente... Você vai ter alguém administrando. Sim. Eu não estou dizendo que nós estamos indo para um mundo sem administração. Tem administração, só que é outro modelo. Não é mais o modelo em que esse cara processa. Ele transfere para um algoritmo processar as decisões e o algoritmo toma as decisões no lugar desse cara. Entendi. Então você define os critérios. Olha, chega para todo mundo, o treinamento do Uber é muito simples. O cara entra e diz, olha, 4,7 é a nota. Acabou. Isso é curadoria, não é? Isso é curadoria. Nossa, é muito macro a curadoria. Curadoria é muito macro. A curadoria não vai além de armazenamento de dados. Não, curadoria é quando você cuida das relações através de uma plataforma. Você cuida de um algoritmo. É o cuidado da relação, isso, né? Cliente. Isso. E isso é uma cultura. É mais do que o Uber. Eu estou falando do Uber, mas eu antigamente não falava do Uber. Eu falava do Mercado Livre, eu falava da estante virtual. Já são modelos que estão vindo, o Airbnb, já tem vários modelos. O YouTube, o próprio Google, de certa forma. Mas você pegou o Uber como referência? Eu peguei o Uber porque todo mundo conhece o Uber. E qual é a grande lição, resumindo, que o Uber traz? Que paralelo é possível traçar? O paralelo é o seguinte, no Uber você não tem gerente. Se tiver 5 milhões de motoristas, não vai ter nenhum gerente. Mas tem curadoria. Tem curadoria. Por causa da tecnologia. Por causa da tecnologia. Então, o que eu estou falando é o seguinte, é um modelo muito mais sustentável para esse mundo de 7 bilhões de pessoas. Porque eu não vou deixar, se eu tivesse com o modelo Uber, com motorista, o que seria nesse modelo? Aquele motorista que estava dirigindo o ônibus daqueles meninos lá, ele seria um motorista Uber, digamos, entre aspas. No momento que aqueles meninos lá no aplicativo dissessem que ele estava dirigindo perigosamente, no dia seguinte... Vamos supor, fizeram 6 viagens. Na segunda viagem, eles já não estavam mais. É que eu não sei se deu tempo das reclamações chegarem para a empresa. Acho que deu, né? No caso do algoritmo, não é questão de tempo, é online. No caso do Uber, é online. No dia seguinte, ele não dirige mais. No caso da aviação litoral, eu não sei se deu tempo do motorista. Mas se eles implantassem um modelo tecnológico assim, exatamente. De avaliação. De avaliação, quer dizer, então cada vez que ele dirigisse, quer dizer, o motorista ele teria que se preocupar não mais com o gerente dele,
Não mais com o chefe dele, ele teria que se preocupar com o cara que está sentado atrás dele. Então, essa fiscalização, aí você vai falar para mim assim, pô, então a gente, ai que coisa chata, esse mundo, a gente está indo para o mundo dos robôs. Eu falo, não, nós estamos dando poder para o consumidor. Ele que manda, né? Ele que passa a mandar. Mas nas empresas, Carlos, me dá um exemplo, o que elas poderiam fazer então no estilo Uber para facilitar a relação com o seu cliente, com o seu leitor, com o seu internauta? Pois é, aí vem o problema. E aí vem o problema. Que é o seguinte, como é teu nome? Estela. Estela. O problema é o seguinte. E aí vem a história complicada desse processo. As organizações atuais foram estruturadas no ambiente tecnológico, de mídia, de trocas e tudo, que foi estruturado dentro das mídias que a gente tinha no passado. Sem internet? Sem internet. Ok. Chamada gestão. Que no fundo é um ciclo que, se a gente quiser olhar assim, realmente na macro história, tem 70 mil anos aí que a gente é uma espécie oral, sonora. Ou seja, a gente usava para tomar as decisões a oralidade e a escrita. Então esse é um período sonoro do ser humano. Nossa, mas as empresas não estão nessa era, né, Carlos? Elas estão um pouco melhores, não estão? Não, elas são sonoras. Eu vou dizer por que elas são sonoras. Porque quando alguém reclama de alguma coisa, quando alguém quer fazer algum tipo de mudança, passa por um gestor. Você cita um gestor sonoro no teu livro. O que é o gestor sonoro? Seria um editor de jornal, é um gestor sonoro. Ele recebe as informações, faz uma pauta, e as pessoas seguem aquela pauta e depois entregam para alguém faz a edição. Sim. E sai o jornal. Por que sonoro? Sonoro porque tudo que ele recebe é através, ele tem que processar aquilo através de, ele recebeu a informação sonora, eu não posso substituir esse cara por um algoritmo. Então essa figura é fundamental. Ela é fundamental dentro do atual modelo. Tem uma lógica. Tanto que quando eu falo para as empresas é o seguinte, a lógica das empresas hoje é uma que funciona. O seu jornal funciona. Essa empresa de ônibus funciona dentro de uma determinada lógica, com problemas, mas funciona. E funcionaria se não tivesse chegado essas novas tecnologias. Não significa que não possa melhorar, né? Elas podem melhorar, mas o que acontece é o seguinte, nós temos hoje um outro modelo. E isso é uma coisa que acontece na revolução cognitiva. Você começa a ter dois modelos de administração da espécie em paralelo. O Uber é um modelo de administração da espécie que tem uma lógica própria, que tem um modelo próprio, que é incompatível com o atual modelo. É isso que vem o problema. Entendi. Isso é incompatível com isso. Não é sequência. Se eu, por exemplo, pegar uma cooperativa de táxi, botar um liquidificador, ligar o liquidificador, bater, arrumar, botar granola, açúcar, banana, etc. Não sai um Uber. Porque, não vai sair Uber. Porque é outro modelo. Esse modelo aqui, que é o que eu chamo de administração 3.0, que pratica a curadoria, é a nova forma que o ser humano está criando para resolver problemas complexos. Essa forma de solucionar problemas complexos, só existe a possibilidade de ter essa possibilidade porque surgiram essas novas tecnologias. Se não tivesse chegado essas novas tecnologias, nós não teríamos isso. As empresas atuais foram baseadas nas tecnologias que tinham lá atrás. As novas empresas estão começando a funcionar a partir das novas possibilidades que a gente tem. Sim, mas isso está num processo lento. Lento. E aí como é que você faz a passagem? Pega o jornal, vamos fazer assim para você me ajudar? Pega a Tribuna para me ajudar. Como é que a Tribuna poderia adotar um conceito Uber, vamos dizer assim, para se relacionar com as pessoas? Capítulo 3. Como é que eu sugeriria? Primeiro, criar um laboratório de migração. Uma startup. A startup criaria, como já está acontecendo em vários lugares, você colocar pessoas para escrever. Qualquer pessoa para escrever. Qualquer um que quiser falar alguma coisa sobre Santos, qualquer coisa... Tá, a população. População. Os microjornalistas. Os microjornalistas. Né? E aí você criaria um algoritmo que iria começar a regular essa história toda. O cara que começasse a ter mais, é que nem mais ou menos o YouTube. O cara que começa a ter mais acesso, mais possibilidade, ele vai ganhando. Nós fizemos isso no Globo. E onde entraria? Nós fizemos isso no Globo. Há 4 anos atrás, criamos o chamado Globo Online. Nós desenvolvemos um software chamado eCox. Há 5 anos atrás nós fizemos isso. Foi descontinuado.
Depois o The Guardian fez uma coisa parecida, ganhou o prêmio, dizendo que foi a inovação. Nós já tínhamos feito 5 anos atrás aqui no Brasil. Só que foi descontinuado, as pessoas não entenderam aquilo. O pessoal que fez, a direção da empresa não entendeu e descontinuou. Era uma rede social de leitores que dava para ganhar dinheiro. Ah, não dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar muito dinheiro. Se não desse para ganhar dinheiro, o YouTube não estava ganhando dinheiro. Sim. Mas onde entraria aí a responsabilidade pelo que eles estão escrevendo, a checagem da informação? Quem vai fazer a avaliação é o consumidor. Votei. É o consumidor. Quem vai dizer se o cara é bom ou se não é, se está atendendo ou não está atendendo. Não é o editor que vai dizer quem é que deve ou que não deve. E o veículo não se responsabilizaria pelo que eles... Não. Você vai pegar aquele roof com post, é mais ou menos isso. Obviamente que você pode fazer um mix disso aí, você pode ter dentro dessa rede social, como é no caso do YouTube, pessoas que vão ter, que você pode, digamos, ser assim, canais, entre aspas, oficiais, digamos. Mas esses canais vão ter que lutar para ter, por exemplo, um colunista aqui do jornal. Certamente ele consegue ser colunista do jornal por uma série de coisas que talvez nesse mundo novo ele não tenha, ninguém queira mais ler esse cara. Eu estou aqui pensando no conceito Uber, e nesse exemplo que você deu agora do jornal, de criar uma plataforma para leitor, a essência da coisa aí, da curadoria digital, é a participação do cliente, não é isso? Fazer com que o cliente determine, avalie e decida o que ele quer. E quem ele acha... Entendi que esse é o conceito da curadoria? Esse é o conceito. E quem ele acha que está... Quem ele acha que está contribuindo mais. Quem que está aí? Desse pessoal todo, quem está contribuindo mais? Me dá um outro exemplo, Carlos. Agora esquece o jornal. Me dá uma empresa. Me dá um exemplo do que ela poderia implantar. Quer que eu fale de novo de transporte? Eu trabalhei 3 anos na Prefeitura do Rio. Então você imaginar que todos os ônibus seriam nesse modelo Uber. Então os motoristas seriam microfornecedores. Cada passageiro poderia avaliar via aplicativo o motorista, e aqueles motoristas que fossem avaliados, eles continuam dentro da plataforma. E os motoristas que não fossem avaliados, não continuam. Os próprios ônibus, você poderia pensar, em vez de ser... Aí você vai falar, Carlos, mas isso é uma mudança, tem a legislação. Eu não estou preocupado com legislação. Eu estou preocupado com a administração. É a melhor forma de administrar. Legislação vem depois. Como eu faço as mudanças da lei para fazer uma coisa que funciona, é um segundo problema. O primeiro problema é como a coisa funciona. Né? Como é que eu resolvo um problema? Depois eu aponto nas mudanças da lei. Então, se você imaginar que os ônibus todos podem ser nesse modelo, em que você vai avaliar se tem barata, se não tem barata, se o motorista está freando, se ele não está freando, se ele xingou alguma pessoa dentro do ônibus, se ele não parou no ponto, se ele parou no ponto, eu vou avaliar o ônibus, cada coisa, e os ônibus podem ser, o próprio cara do motorista pode ser o dono do ônibus, você tem uma cooperativa de pessoas que cuidam de cada ônibus que está circulando. Mas o mais importante de tudo é que o consumidor precisa ter um poder que ele não tem hoje. Que ele não tem hoje. Na administração pública isso é possível? É possível, por exemplo. Na saúde, por exemplo. A saúde que é o caos. Você entrou, como é que... você entra num posto de saúde. Então, por exemplo, você avalia o posto de saúde, com estrelinha. Então você pode ter uma avaliação de todos os postos de saúde. Você pode ter uma avaliação de cada médico. Você pode ter uma avaliação de cada enfermeiro. Aí você fala, mas o cara não tem aplicativo. Você pode botar um totem que ele avalie cada vez que ele usar um posto de saúde. Aí você vai começar a ter uma discussão, na própria discussão, se o posto de saúde deveria ser privado ou deveria ser estatal. Aí entra outra discussão. Mas, de qualquer maneira, independente de ser privado ou estatal, você pode avaliar cada posto de saúde. E a pessoa responsável por cada posto de saúde, seja ele estatal ou privado, o curador pode estabelecer na plataforma e dizer o seguinte, os médicos aqui na plataforma têm que ter 4.7 de avaliação. Estabelece. O professor tem que ter 4.7. Tudo isso com a ajuda da tecnologia, nada de papelzinho, né? Não, olha só. A primeira coisa básica que é o seguinte, o ser humano não está mudando. O ser humano é uma tecnoespécie. Tecnoespécie. Então, ele vive dentro... A gente é um robô, a gente não se percebe isso, mas nós somos um robô. Nós vamos virar robô. Não, nós já somos um robô desde que no dia que a gente resolveu
virar uma tecnoespécie. No dia que a gente começou a pegar uma clava e quebrar a cabeça dos outros bichos, nós viramos um robô. Nós somos dependentes dessas tecnologias. Essas tecnologias fazem parte do nosso corpo. Quantas tecnologias você está usando agora, nesse momento? Tudo foi feito por tecnologia. Tudo. Óculos, tua bota, tudo é tecnologia. E você imagina que nessa temperatura... Então quando eu vou me esconder no meio do mato, é engano, né? É um ledo engano, né? É o teste natureba que eu tenho. Quando a pessoa diz que vai para o meio do mato, eu tenho um teste natureba. Pô, passei as férias no meio do mato, falei, fiquei longe da tecnologia, tô errada. Você ficou longe das novas tecnologias. Novas, Então o que acontece? Porque quando a pessoa fala, eu vou para o mato, eu sou natureba, eu falo, mas você vai para o mato como? De carro? Vou de carro. Não, então você tem que ir andando. Aí a pessoa, então eu vou andando, mas sem botinha que você comprou no shopping. Né? Vai pelada pelo meio do mato. Porque também, se for pela estrada, negativo. Estrada também é tecnologia. Não é? Que é petróleo transformado. Né? Aí a pessoa fala, então eu vou subir em cima de um cavalo, mas não pode botar pomada, porque se botar pomada, é tecnologia também. Então, se você for ver, nós somos totalmente dependentes. Só que nossa maneira de pensar é que nós somos naturebas e que as tecnologias, elas compõem a cultura. Não, nós temos uma tecnocultura. Se a gente tiver novas tecnologias, nós temos uma nova tecnocultura. O que nós estamos vivendo agora é a passagem de uma tecnocultura para uma outra tecnocultura que é completamente diferente. Nós estamos à beira de uma mega, super, hiper revolução. Mas assim, muito grande. Tudo, absolutamente tudo. Amanhã vai ter taxista me batendo aqui. Eu vou falar do Uber. Por favor, coloque esse calendário dia 13, Eu vou que eu estou me sentindo no dia 8 aqui. Ah, é verdade. Pois é, mas aí na foto aí. Luiz, esse cabo da TV não está atrapalhando? Tá atrapalhando, mas Se tô você tentando quiser vir puxar. pra cá... Não, tá indo bem. Tá bom. Só um pouquinho mais pra cá. Aquele cabo lá tá me matando. Tá, O negócio tá Carlos. aqui. E o calendário um pouquinho mais pra cá, tem calendário. Isso. Qual foi o impacto que a tecnologia causou na sociedade e ainda pode causar? Porque pode causar, pode continuar causando. Então olha só. Então vamos separar as coisas. Aí a gente falou de tecnologia. Existem vários tipos de tecnologias que não são iguais. Uma coisa é eu entrar com tecnologias de transporte, eu poder começar a voar, é um tipo de tecnologia. Sim. A outra é um tipo de tecnologia de alimentação. Eu fazer um transgênico que eu consigo aumentar a produção de alimentos, por exemplo. É um outro tipo de tecnologia. Outra coisa é eu conseguir fazer uma vacina nova que permita que eu não tenha poliomielite. Então, é um outro tipo de tecnologia. O que nós estamos vivendo hoje é uma revolução de um tipo de tecnologia, que são as tecnologias das trocas. As trocas, da maneira que eu faço as trocas, está mudando. Troca de ideias, produtos e serviços. Todo tipo de troca. Exemplo. Eu estava na sala de aula ontem, os alunos falaram, nossa turma não estava se falando. Criamos um grupo no WhatsApp, tudo mudou. Tecnologia de troca. Tecnologia de troca. redes sociais. Redes sociais, que eu gosto de chamar de mídias sociais. Tecnologia de troca. Então, por exemplo, o Sérgio Moro entrevista um cara lá na Lava Jato, 11 horas da manhã. 2 horas da tarde, está lá o cara. Antigamente, eu teria que esperar você, ir lá entrevistar lá alguém, fazer uma matéria, no dia seguinte no jornal eu ia ver filtrado o que o cara disse para o Sérgio Moro. Hoje eu não preciso de você para me dizer o que o cara disse. Eu ouço ele ao vivo. Então a internet e a TV são tecnologia de troca. São tecnologias A rádio, de troca, né? que eu chamo, são tecnologias cognitivas que são responsáveis pelas trocas do ser humano. A rádio também. São responsáveis pelas trocas humanas. Nós estamos mudando esse sistema operacional. Esse sistema operacional que a gente está mudando permite que a gente comece a fazer coisas que a gente não podia antes. E a partir daí a gente começa um processo Sim. radical de mudança. Às vezes você fala em mudanças de 2 aspectos, como se a gente tiver... A gente está num compasso correto? A gente está atrasado? Ou isso tudo é normal, é correto? A gente quem? A sociedade. Sociedade do mundo. Porque por um lado, a gente falou das organizações e do Uber. As organizações não estão acompanhando, não estão acordando para as possibilidades de curadoria. Por outro, vieram essas evoluções que a gente estava conversando, que me parecem vir num compasso, acompanhando o comportamento, tecnologia de troca tal, vai acompanhando o surgimento das novas mídias. Mas Então, vai acompanhando o tamanho da espécie.
acompanhando a complexidade demográfica. Conforme a gente vai aumentando o tamanho da espécie, nós vamos sendo obrigados a ter tecnologias de trocas mais sofisticadas, Sim. modelos de liderança mais sofisticados para lidar com problemas mais complexos que não têm solução. Então eu te dei um exemplo de 18 jovens que morreram, que o modelo que a gente tem hoje de administração não conseguiu evitar que aqueles caras morressem. Se a gente já tivesse implantado o Uber, naquela situação, essa cultura Uber, muito mais dificilmente eles iam morrer. Eles poderiam morrer por um acidente do tipo, uma carreta cruzou na frente deles e eles morreram. Mas não de um motorista que constantemente está dirigindo afoitamente. Isso não iria acontecer. Não acontece no Uber. Não acontece no Uber. A possibilidade de acontecer é muito... E você vai aumentar. E o detalhe, o custo-benefício é mais barato. Porque se eu tenho 5 milhões de motoristas Uber e eu não tenho nenhum gerente, eu posso cobrar mais barato. Você quer dizer que a curadoria afeta diretamente a vida do ser humano. É a grande... E aí, como é que eu chamo a curadoria? Eu chamo isso de código de trocas dos rastros. Aí nós vamos entrar em outra brincadeira para você ficar nervosa. Que é o seguinte, a passagem que a gente está vivendo hoje é uma passagem que é o seguinte, nós vivemos esses 70 mil anos, quando eu te falo do ambiente cognitivo sonoro, nós imitamos os mamíferos. Como é que os mamíferos funcionam? Tem o líder alfa, recebe os sons dos outros mamíferos, emite um som de medo, fuga. Ele é o líder. Ele é o líder. É assim que a gente funciona. Tem um líder. Esse é o modelo que a gente tem hoje em função das mídias que nós tínhamos. Uhum. E em função das tecnologias de troca. O que nós estamos fazendo agora é imitar as formigas. Então nós estamos quebrando, fechando 70 mil anos, deixando de ser mamífero, de ter um modelo de administração de mamífero e começando a entrar na administração dos insetos, em função do tamanho da espécie. Então, como é que os insetos se administram? Eu depois vou dar exemplo para você, você vai ver que é claramente isso. Como é que uma formiga se administra? A formiga tem um líder alfa? Não. Ah, mas a formiga tem rainha? Tem. Só que a rainha é curadora. A rainha não é gestora. Então, você é formiga. Então você está andando ali e a aranha tem uma comida ali. Então você chegou naquele computador que tem comida. Então quando você voltar de lá, você não sai gritando. Sabe o que você vai fazer? A sua bundinha vem de lá deixando um rastro químico no chão. Quando a Rosilma, que é outra formiga, estiver passando naquele caminho, ela vê o rastro químico que você deixou, então ela vai dizer, ih, tem comida ali. Então você curtiu o caminho. Você deixou estrelinha no caminho e diz, olha, esse caminho aqui tem comida. Então, como é que as formigas se administram? Rastro. Elas organizam tudo através dos rastros para que você que descobre alguma coisa que é interessante para todo mundo, você possa dizer para todo mundo, olha, eu descobri uma coisa que é interessante. Esse motorista está dirigindo mal, aqui tem um negócio que te interessa, aqui tem um vídeo que eu gostei, aqui tem um fulano que eu não gostei, aqui tem um cara de Santos que está fazendo no jornal, na curadoria da tribuna, uma matéria, um cara que cobre gaivotas na praia, pô, é do caramba, todo mundo adora esse cara, e esse cara começa a ganhar estrelinha de baixo para cima. O que é isso? Isso é formiga. Sim. Aonde você vai ver formiga? Claramente, Waze. Pega notícia de trânsito. Qualquer notícia de trânsito. Antigamente tinha um repórter com um helicóptero rodando a cidade que ninguém conseguia saber qual era. Agora você mete o Waze, o que é o Waze? É todo mundo falando. Todo mundo formiga. Acabou gritando, né? Todo mundo é formiga. Você é jornalista, né, cara? Sou jornalista. Aí você entra na figura do micro, não é? Do microjornalista. Isso. Do micro, cada pessoa tem que ser um microinformador. Um microinformador. E a partir daí você consegue melhorar, você começa a lidar melhor com a complexidade. A crise que a gente está passando é que o líder alfa atual, ele não consegue mais lidar com essa complexidade, porque o número de coisas que ele tem que administrar e tem que gerenciar passou do limite de um modelo que a gente tinha de sonoro. Você precisa criar um outro modelo. E a nossa espécie é muito doida, porque a nossa espécie, ela passa, é isso que eu aprendi estudando, ela passa de classes de espécie. A gente já foi mamífero e a gente agora está virando inseto. Aí quando eu falo isso, aí normalmente as pessoas falam, ah, você está dizendo que o ser humano é formiga? Eu falo, não, o ser humano já é formiga. Que eu fiquei engarrafado no metrô de São Paulo, andando, não foi de carro, engarrafado a pé. Então eu já sou formiga.
Eu já sou formiga. Agora, o que a gente está criando hoje é um modelo para deixar de ser formiga. Porque a gente tem a complexidade das formigas e é gerenciada pelos tamanduás. O rastro da formiga que tem que ser diferente. Tem que se propagar mais rapidamente. Ele tem que ser usado para resolver problema. E ele hoje não é usado para resolver problema. O rastro da formiga hoje a gente já está usando bastante. No YouTube, não sei aonde, tá, mas a gente tem que começar a botar isso para resolver os problemas complexos. E é isso que a administração tem que fazer. Você me deu alguns exemplos que poderiam, do ônibus e da saúde e tal e tal. Deu o do Uber, que é um exemplo positivo. Mercado Livre. Mercado Livre, por quê? Antigamente era o quê? Classificado de jornal. Então eu ia comprar no classificado coisas pequenas. Então hoje eu, por exemplo, o Mercado Livre é o mesmo modelo do processo que eu estou te falando. Eu comprei uma bateria com a Rosilma. A Rosilma não me entregou a bateria. O que eu vou fazer? Vou dar estrelinha baixa para ela. O que vai acontecer? A Rosilma não vai mais vender bateria. Então reclame aqui a OLX, que a OLX é diferente, a OLX é para vender. Mas se tiver rastro, se tiver avaliação, vou te dar outro exemplo, Airbnb. Você ficaria na casa de alguém que você não conhece, na Holanda? Só com referência. Só com referência. Então a referência que você está tendo é o rastro. O Airbnb tem opiniões? Estrelinha, avaliação, com certeza. Então, os TripAdvisor, os Booking, são exemplos positivos. De curadoria. Os aplicativos todos funcionam assim, o iFood funciona assim. Essas lojas, vamos pensar num exemplo vai pelas notas que tem lá. Essas lojas que quando você sai da loja, elas pedem num painel para avaliar satisfação. Como é que foi o nosso atendimento? Você acha que é um pequeno caminho? Seria um passo que eu chamo de gestoria. Por que é gestoria? A curadoria, a mudança da curadoria para a gestão é o seguinte: aconteceu isso lá no Rio, a FETransport criou um aplicativo que avaliava os motoristas. Se eu avalio e passo para um gestor tomar a decisão, isso é gestoria. Porque eu já estou pegando rastro, mas quem decide é o gestor. Tá. O que é a curadoria? Eu tiro o cara automaticamente. Tem que ser rápido assim. Porque senão o cara começa a avaliar, ele começa a ver que avalia, reclamou de um motorista, no dia seguinte o cara continua lá. Ele fala, isso aqui é palhaçada, isso aqui não é um... Mas, poxa, Carlos, não é papel de um gestor receber essas notas baixas e tirar o cara? Ele não tem... Seria se ele tivesse capacidade de fazer isso, mas ele não tem mais capacidade de fazer isso. Você está falando de milhares de... Um gestor pode virar um curador? A mesma pessoa? Pode. Só que a única diferença é que esse gestor, ele vai passar a ser Hoje ele faz a gestão das pessoas. Um curador faz a gestão do algoritmo e é o algoritmo que administra as pessoas. Então eu ganho escala. Curador não é pessoa física. Não, o curador é uma pessoa física. Só que ele, em vez de ter embaixo dele pessoas, ele tem um algoritmo que ele administra para que o algoritmo... Sim, entendi. Toda essa avaliação que você diz, tal, teria que ser tudo via tecnologia. Tudo via um algoritmo. Se não tiver algoritmo... Até a decisão. O Facebook já é assim. Sim, porque o Face tira, né? O Face tira, põe, não é? Você corta. só recebe pessoas que combinam com as suas ideias. Sim. Tem um algoritmo que já faz O Facebook te entrega na sua timeline os assuntos que você mais deixa. Isso é uma curadoria. Você posta, os seus amigos postam, tudo aquilo é rastro. De uma forma geral, você deu alguns exemplos. Só põe pessoas que combinam com as suas ideias. Airbnb, mas de uma forma geral, as organizações não acordaram para a curadoria. Não, e elas não acordaram e aí vem a minha frase que deu o maior quizumba lá quando eu disse que os gerentes vão acabar, que vão acabar, a relação patrão-empregado vai acabar e vai acabar também a gestão. A gestão não vai sobreviver. Esse modelo que a gente tem não vai sobreviver. Por que ele não vai sobreviver? Primeiro, tudo que está gerando valor hoje na sociedade é curadoria. Então a curadoria vai comer a gestão. A curadoria é uma resposta rápida aos problemas. Exatamente. E aí vai começar a gerar valor, essas empresas vão começar a gerar valor, vão começar a ter dinheiro sobrando, vão olhar aqui para a tribuna e falar, sabe uma coisa? Vou comprar esse troço. A curadoria, numa final da ponta, permitiria uma excelência em serviço, excelência em qualidade. Mais rápido. Exato. Velocidade, qualidade, não é? Custo-benefício. Uma melhoria no custo-benefício que é impossível a gestão entregar hoje. É simples Qualidade assim. de vida. Qualidade de vida. Agora, qual é o problema que a gente tem? Cultural. A crise é cultural. Por quê? Porque a gente está tão agarrado a esse modelo atual que quando a gente começa a falar isso para você, as pessoas falam, isso é a casa da mãe Joana.
não vai funcionar. Então, quando eu falo do projeto de laboratório, e eu tenho experiência de 3 anos na Prefeitura do Rio fazendo esse projeto, eu faço essa discussão no laboratório, eu digo o seguinte, tudo começa com um piloto. A Prefeitura de Santos, por exemplo, se vai implantar um projeto como esse, não vai pegar um projeto como esse e vai dizer, ó, daqui para frente é tudo curadoria. Não é assim que funciona. É óbvio que isso não vai dar certo. Você tem que pegar uma escola, um posto de saúde, uma linha de ônibus, tá entendendo? Experimentar, ajustar o algoritmo. Ah, com certeza. Criar um processo de passagem menos traumático, para que as coisas possam ser experimentando aos poucos, para as pessoas poderem ganhando escala. Você começa com uma linha de ônibus, depois passa para duas, depois A sociedade, o público está acostumado, não, estaria preparado para participar dessa curadoria? Não sei se a gente é mais passivo. Não, eu acho que o consumidor está totalmente pronto para isso. Pronto para determinar. É só você ver essa mudança que aconteceu no Brasil. As pessoas... Quem que ia imaginar que a gente ia derrubar uma presidente com tanto apoio, digamos... O público apertou o botão, né? Tira. Entendeu? As pessoas foram aos pouquinhos. Olha, eu tinha uma fantasia, Estela, que era o seguinte, que a revolução cognitiva, uma revolução cognitiva era uma tsunami. Então eu chegava, botava um slide de tsunami. Esquece isso, não é assim que funciona. Sabe o que é uma revolução cognitiva? Coisa mais parecida com a revolução cognitiva? Cupim no armário. Isso que eu ia falar. Os cupins estão no armário, ninguém está olhando que aquilo está sendo comido. O armário está sendo... Cai tudo. Quando você abre a porta do armário, só fica com a maçaneta na mão. Foi o que aconteceu com o governo. Ele achou que o mundo... De repente ele não viu que de repente 6 milhões de pessoas estavam na rua. Como é que 6 milhões estão na rua? Eu não sei nem o que esses caras viram. Eles não viram que tinha WhatsApp, eles não viram que tinha Facebook, eles não viram que tinha toda essa coisa que é cupim no armário. Então, quando o pessoal olha para cá, e a gente está falando aqui, e a pessoa vai dizer, pô, isso que você está falando, eu não vejo isso, etc. Até apareceu uma garotada aqui em Santos, que vai criar um site de curadoria de notícia aqui em Santos, que vai começar a vender anúncio, e um dia a tribuna vai acordar e vai dizer, ué, o que está acontecendo? Opa. Perdeu o espaço. Está entendendo? Então, o que eu sugiro, e o meu discurso que eu faço para as organizações, não é um discurso assim, está tudo acabando. Primeiro que elas estão perdendo valor. Já estão perdendo valor. Independente de qualquer coisa. Perdendo público, perdendo anunciantes, já tem uma certa crise. Mas, qual é a coisa que eu recomendo para os meus clientes e tudo? Quando eu falo de laboratório, e essa experiência da prefeitura, eu chamo esse laboratório de monitoramento e implantação de curadoria. Então são 2 fases. Eu não digo que o cara tem que criar um laboratório e já sair fazendo as coisas. Ele pode criar um laboratório em 2 etapas. Primeiro ele faz uma capacitação, ele faz um monitoramento, ele passa a ver o que está acontecendo no mercado, ele passa a ver quais são as possibilidades, ele passa a ver o que está acontecendo, ele pode comprar uma startup que está funcionando nessa área de curadoria, ele pode pegar dinheiro para fazer no mercado, para fazer a curadoria, a experiência, e aí num determinado momento ele pode lançar o produto dele no tempo que ele achar que deve lançar. Mas ele tem que olhar para o que é realmente a grande mudança. Aí você cobra a internet, aí o cara fala internet das coisas, o cara fala de não sei do que, o cara fala de gestão de conhecimento, o cara fala de não sei do que. Tudo isso é alegoria. Tudo isso é alegoria. A grande mudança que a gente está passando, o que importa em qualquer espécie animal, é o tamanho da espécie, como ela faz as trocas e como ela estabelece as lideranças. Isso tudo é o que a gente chama de administração da espécie. Isso está mudando. Isso está mudando. É essa mudança mais radical que a gente está passando e a mais difícil das pessoas encararem. O resto, crowdfunding, vem na aba. Bitcoin, novo modelo vem na aba. Internet das coisas, vem na aba. Então você tem que ver, você chega no meu consultório, digamos que eu sou médico, você fala assim, pô, estou com um problema aqui no pulmão, você está com câncer, desculpa, ela está com câncer. Então, o tratamento que eu vou fazer principal nessa pessoa é câncer. Depois eu vou tratar de unha encravada, mas eu tenho que ver o que é o
que eu estou alertando as organizações é o seguinte, olha, temos hoje na sociedade um novo modelo de administração da espécie. A sua organização está perdendo valor. Aí a pessoa vai dizer, mas eu não estou vendo, eu vou esperar daqui a 10 anos, 20 anos. Eu falo, olha, toma cuidado, porque esse modelo não é uma coisa que você vai ver. Quando acontecer, já aconteceu. Você vai abrir o armário, já tem outro armário. E você não acompanhou. É como nas movimentações de julho de 2013, que eles estão até hoje procurando os líderes. Cadê os líderes? Cada um fez seu cartaz, foi pra rua e os caras estão sem entender até hoje, mas não tem liderança, não vai chegar a lugar nenhum com ele. O novo modelo de organização é a curadoria. Eu vou focar sempre na curadoria, Isso, tá? isso. O 3.0 é algo para frente ou nós já estamos? Não. O Naisbitt tem uma coisa que eu acho bem legal, que ele diz o seguinte, o futuro não é temporal. O futuro, ele é regional. Então, em vários lugares do mundo, você já vê, e no Brasil, em alguns lugares, o 3.0 já como um modelo. Agora, o que eu digo é o seguinte, eu não conheço ninguém que está liderando novos mercados com gestão. Todo mundo que está liderando novos mercados está botando curadoria. Não, eu não vejo gente liderar o mercado com gestão. Quem está começando a liderar novos mercados é a curadoria. Positivamente falando, entendi. É a curadoria. Mas ainda é tímida essa... É tímida, eu acho que a gente tem todas as pessoas começam a se agarrar nas legislações, as pessoas começam a se agarrar tentando impedir que essas coisas aconteçam de alguma forma, como você vê, essa porradaria que o pessoal fez contra os taxistas, o pessoal querendo proibir as coisas acontecerem, etc. As pessoas estão querendo agora ir para a força, e não mais pelo mérito. Sim. Porque a curadoria, comparativamente, é uma relação de custo-benefício muito melhor. E ela vai comer tudo. Aí você vai me dizer, mas pô, você imagina uma petroleira Uber? Você imagina um McDonald's Uber? Hoje eu não imagino isso. Não consigo ver isso. Mas eu tenho que ver o seguinte, é um conjunto de mudanças em paralelo que vão acontecendo, que mais na frente você fica se perguntando, será que as pessoas vão querer continuar? Será que ainda vai ter carro com gasolina? Será que ainda vai ter gente querendo? Será que a gente vai viver em cidades tão grandes como a gente está vivendo? Será que os políticos novos, que também vão ganhar estrelinha, vão continuar com a mesma cabeça dos atuais políticos? Vamos ter políticos? Então você começa a abrir uma série de possibilidades de questão. Então eu não posso virar guru nem profeta. Eu não sou nem guru nem profeta. Eu sou um pesquisador. Então, as coisas que eu analiso eu tenho uma lógica, eu apresento no livro uma memória de cálculos, e eu cheguei a essas conclusões por causa disso. Quando o cara vem com um papo de guru, eu digo, meu irmão, vê o guru na tua frente, você pergunta, qual é a tua memória de cálculo? Você pergunta ali, pô, como é que você chegou a essas conclusões? Eu estudei, eu comparei história, eu vi e apresento dados, aumento demográfico, etc, para mostrar. Não vejo outra possibilidade do que isso que eu estou falando para você. Então, eu acho que a gente tem essa grande novidade é o que interessa para as organizações que querem sobreviver daqui a 10 anos. Mas uma petrolífera, por exemplo, poderia internamente começar dentro dos seus departamentos, talvez, uma espécie de... Entende? Pode, como por exemplo, hoje em dia tem o Uber posto. Você liga para o cara bota a gasolina no teu carro ou na tua casa. Isso é um Uber posto. Então, para o cara ter o carro, você tem um aplicativo e ele chama o carro. Em vez de você ir ao posto, o carro vai até você. É, digamos, uma adaptação. Mas eu imagino, por exemplo, que hoje a gente vive em cidades super populosas. Uma das coisas que vai acontecer, como perspectiva, é você poder começar a trabalhar à distância, cada vez mais. Você vai começar a poder imprimir tesoura, imprimir papel, Sim. imprimir um revólver, imprimir uma opção de coisa. Então, você vai começar a pensar no mundo em que você tem uma revolução integrada. Eu falo isso para os meus alunos. Sim. Você não pode pensar assim, você está mudando a curadoria e o resto tudo está parado. Não, você está mudando a curadoria, mas por exemplo, eu apresentei para os meus alunos os barbichas. Não sei se você conhece os barbichas, no YouTube. Eles têm aqui em São Paulo, no Tuca. Como é que funciona os barbichas? Você chega para um show de humor, você bota lá frases que você gostaria que eles fizessem esquetes, eles pegam a tua frase e começam a fazer os esquetes na hora, inventam na hora. Isso é curadoria.
Isso é as pessoas intervindo no show e participando. Aí você vai dizer, ó, então é esse cara aqui. Daqui a pouco vai aparecer um político, como é o caso da Rosilma, candidata que defende curadoria. Estamos aqui em frente de uma candidata vereadora que está defendendo curadoria. Pré, né? Pré. Ainda estamos no pré, né? Quando é a convenção? A convenção é só em julho, 20 de julho. Pré. Que partido, Rosilma? PSB. PSB. É pré-candidata a vereadora que vai levar a curadoria. O que mais me entusiasmou Eleição. foi exatamente poder ser um laboratório da tecnopolítica. Aí acho legal você explicar como é que funcionaria na política, porque a grande crise hoje é justamente a comunicação entre o cidadão e o político, que não existe, né? Porque a gente acha que ninguém representa a gente, justamente por causa dessa distância. O cara chega, pede teu voto, desaparece, só aparece 4 anos depois. Sim. E é isso que o pessoal fica danado da vida. Exato. Me representa, mas só Mas o faz processo tudo da o contrário do que eu eleição, queria. a eleição por urna Eu eletrônica. começo a pensar o seguinte, será que se a gente botar essa cultura Uber para os políticos, você já começa a manter estrelinha para político. Então ele é político. Olha que legal, porque essa ideia de recall, inclusive, foi lançada pelo PT, quando o PT ainda enganava a gente, e eles lançaram isso, e a gente lutou por isso porque era bacana. Imagina, o senador ele se elege por 8 anos, aí ele se elege, no dia seguinte ele começa a roubar. Você não pode tirar o cara que te Exatamente. enganou? Ah, e o voto Então, olha consciente só. aqui, o voto consciente aqui está subindo no lustre. Então eu acho que o modelo, grosso modo, pensando alto, assim, digamos, apontando, quer dizer, esse modelo de curadoria entraria também. Primeiro, num conjunto enorme de decisões seriam descentralizadas, né? Seriam mais descentralizadas. E você iria, para determinadas coisas, se tivesse ainda precisando desse tipo de intermediários para fazer as leis, etc., você teria essas plataformas e essas pessoas estariam dentro da plataforma. Então, se o cara não tiver um determinado número de estrelinha, ele estaria fora. Então, você já começaria a pensar nessa coisa. Será que nós vamos ter eleições regulares o tempo todo? Mas isso não esbarra na lei, Carlos? Qual é o limite entre a curadoria, né, implantar a curadoria? Tudo vai esbarrar. Mas aí é o seguinte, a lei ela sempre vem atrás, porque ela tem que responder para o cidadão, mas primeiro vem a necessidade e depois vem a lei. Sim, como o Então, Uber, não- né? É. O Uber surgiu e depois as cidades foram aprovando ou não, né? Tem uma coisa que eu acho. Nem veio e os taxistas já rejeitaram. já proibiram. Tem uma coisa que eu acho que nesse processo, Estela, que eu acho que é o seguinte: isso vai levar a gente, o Brasil é um país que é uma federação fake, não tem federação. É uma federação distorcida. Então, se você imaginar uma hiperfederalização, você, por exemplo, começar a dar poder para os municípios decidir coisas que hoje são federais. Santos pode decidir uma série de coisas específicas. É uma curadoria. Né? É uma Exatamente. espécie de curadoria. Você vai decidir, por exemplo, aqui em Santos vai ter aborto ou não vai ter aborto? Vai ter maconha ou não vai ter maconha? É da autonomia. Vai dar eutanásia ou não vai ter eutanásia? As pessoas da cidade decidem. Então, olha, aqui em Santos não tem. Tá bom. Mas olha, ali em São Vicente, em São Paulo tem. Ah, mas eu não quero morar numa cidade dessa. Tudo bem, mora em Santos. Sim. Você começa a quebrar essa brigalhada que você tem que ter e você começa a ver o seguinte: é um conjunto de federações que vão ter um regulamento geral, e esse regulamento geral é uma coisa assim muito etérea. Sim. Você tem que descentralizar as decisões. E aí você deixando as pessoas tomando as decisões, aí você pode ter essas pessoas, você vai decidir muito mais descentralizadamente. Aí você vai falar, pô, como você é um cara sonhador, você é um não sei o quê. Não, eu não sou sonhador. Eu estou fazendo um prognóstico baseado em análise. E previu, eu sei porque os teus alunos falaram, ele previu as movimentações de junho de 2013. Então, está na internet. Nesse caminho. Está na Porque, internet. como ele estuda, ele previu, foi um prognóstico. E eu sei porque... Não, isso está na internet. Eu os não alunos- posso dizer. Eu fiz uma palestra lá para aquele grupo da Marina, lá está na internet. Antes das manifestações de 2013, eu falei, a gente está à beira de uma Revolução Francesa. Não sei quando que for. Nossa Senhora. Você acha que as organizações, de uma forma geral, não implantam a curadoria porque enxergam os seus consumidores passivos ainda, porque não conhecem, porque conhecem, mas têm medo, porque Não conhecem, mas conhece. têm preguiça? Não conhece. Nós, olha só, Estela, revoluções cognitivas, essa guinada que a gente está dando na civilização que a gente está fazendo agora, nós somos contemporâneos de uma guinada civilizacional. Então aconteceu, há 70 mil anos, há 8 mil anos,
há 500 anos com a chegada da prensa, há 100 anos com a chegada da mídia de massa, etc, etc. E está acontecendo agora. As organizações trabalham, e eu acho normal isso, elas trabalham no micro, na micro-história. Estratégia das organizações é para o máximo para o ano seguinte, no máximo estourando para daqui a 2 anos. Só que não fomos a gente que escolhe, a gente não escolhe a época da história que a gente nasce. O cara que nasceu em 1940, em 33 na Alemanha, ele não escolheu aquela época, aconteceu, então ele teria que tomar consciência do que é o nazismo, o que vai acontecer, se o cara é judeu, vou sair fora, vai matar todo mundo. Ah, mas não vai matar, nunca mataram a Alemanha, não sei o que, meu irmão. Você tem que olhar para o que está acontecendo, não fica imaginando que é o que não é. Olha, então, objetivamente, nós estamos vivendo uma revolução cognitiva que é raríssima. Você vai falar, pô, se você vivesse há 30 anos atrás, eu não estaria falando nada disso. Não tinha Uber. O cara fala assim, pô, você é muito radical. Eu falo, radical é o Uber. Eu sou compatível. Sim. É diferente, né? Uma coisa é você dizer que eu sou compatível. Olha, o próprio aplicativo iFood, você não conhece nada nem ninguém. Aí você pega o aplicativo, olha lá, restaurantes que você nunca ouviu falar, você vai, por quê? Pela nota. E a nota é o quê? A avaliação dos clientes. Mas isso é o rastro da formiga, não é? É o rastro. É, né? É o rastro da formiga. Rastro da formiga. Porque outras formigas já passaram por lá, né? Deixaram o rastro dizendo assim, Estela, tem comida. Tem comida boa ali. Tem comida boa ali. Tem comida boa ali, exatamente. Aí a Rosima vai lá e escolhe. Você e dá certo. Então eu queria Fantástico. destacar Mas mil pessoas não pode uma empresa mandar para votar naquilo para dizer que está bom e votam e dizem que está bom. Mas aí você descobre, a primeira vez desmascara, né? Porque aí o algoritmo é o seguinte, na plataforma não tem anonimato. Não tem anonimato. Como? Na plataforma não? Não, você tem que dizer quem você é. É, porque você programa para isso. Você está falando do Uber? Você está falando do Uber ou de uma forma geral? Qualquer plataforma de curadoria. Não tem anonimato. Claro, aí senão... A base é você não ter anonimato. Você vai lá, né? Entendeu? Então você vai registrar o CPF, no caso, por exemplo, aqui de uma coisa de prefeitura, você vai ter o título de eleitor, o CPF, etc. Papá. Então, lá no Rio tem várias aplicações que a gente pensou. No iFood mesmo, você põe endereço. Tem várias aplicações. CPF. Então, tem várias aplicações. Por exemplo, você tem, hoje, cada secretaria cuida de uma coisa. Você pode ter um carro só de manutenção. As pessoas vão reclamando do que tem. Você vê se aquela pessoa que está reclamando é uma pessoa que está oficialmente na plataforma, é uma pessoa registrada. Quando sai o carro da manutenção da prefeitura, quem faz a rota dele é o aplicativo, é o algoritmo, baseado no que ele reclamou, que ela reclamou, que eu reclamei, e ele tem capacidade de consertar semáforo, pode dar uma ajeitada no buraco, pode cortar um pedaço de árvore que está em cima de um sinal, pode fazer uma série de coisas, e ele vai trafegando e vai resolvendo os problemas. Que nem é o Uber, quando você bota o Uber Pool, que ele tem 3, 4 pessoas, ele vai pegando essas pessoas. A gente tem que botar isso para resolver os problemas das pessoas. Está entendendo? É isso que... Então, uma coisa que eu acho que é importante falar é o seguinte, a Rosilma me convidou, e a gente está cheio de más intenções, que a gente está querendo criar um núcleo de curadoria aqui em Santos. A ideia é núcleos de curadoria. Então você cria um núcleo de curadoria nas cidades. A ideia na universidade é fazer um polo de curadoria, começar a formar novos administradores com essa ideia da curadoria, porque daqui a 4, 5 anos eu já desisti um pouco das organizações. Hoje eu estou apostando na garotada nova que faz administração. Eles conhecerem o que é a curadoria, das possibilidades da curadoria, para eles começarem a apresentar soluções para as empresas, ou criar empresas deles mesmos, para criar esse novo modelo. Então a gente está indo lá na universidade, estamos fazendo essa palestra. A ideia é criar um núcleo de curadoria em Santos. Esse núcleo de curadoria poderia ter saídas para a cidade, saídas para as empresas. Pode-se criar um núcleo, digamos assim, de startups de curadoria para o Brasil inteiro, de vender curadoria, usar isso, sei lá, Sebrae, não sei do que, e vender. O Santos pode ser um polo de curadoria. É sair na frente, isso é um mercado que vai bombar daqui a 3, 4 anos, ninguém está vendo. Está entendendo? E daqui a 5 anos, Santos pode ser uma referência nessa área. Santos pode ser uma referência. É só... Está entendendo? Então a gente tem... No Rio já tem, não? Núcleo? Tem um que eu criei em Petrópolis. O problema que acontece é o seguinte. Eu estou lá, eu tenho alunos, eu tenho mais de
quase 2.000 alunos formados, tem várias pessoas. Criamos um núcleo de curadoria dentro da prefeitura, que está funcionando na IPLAN, eles estão trabalhando lá na curadoria. Só que esse tipo de coisa, quando é dentro de uma organização, você precisa ter um patrocínio, normalmente. Né? E os patrocínios às vezes estão, e às vezes saem, às vezes... Então existe aí um início desse movimento que a gente está fazendo, de disseminação desses conceitos, para colocar essa cultura Uber para resolver o problema das pessoas. Está entendendo? Não ficar ali só na coisa do táxi. A gente pode começar a fazer, pode fazer uma experiência de parlamentares informal. Você não precisa ir na Câmara dos Vereadores. Um bairro pode escolher os seus representantes, criar uma plataforma e fazer uma espécie de regras, orçamentos, não sei do que, e chegar lá para fazer uma Câmara regional? Uma Câmara num bairro. Cria uma plataforma. Olha que interessante. Cria uma plataforma. Cria assim, o orçamento que vai ter feito, o que vai ter que ser feito, etc. As pessoas escolhem os representantes ali, tá entendendo? E vai fazendo curadoria, diz, olha, esse aqui é o nosso modelo. Você viu ontem uma notícia que saiu, bem nessa linha, uma ponte que o Estado ia cobrar 2 bilhões, sei lá, para fazer a ponte, 20 anos que não saía a ponte, aí os moradores se reuniram, fizeram a ponte em meses por 5 mil reais. Não, 5 milhões. E o orçamento era 2 bilhões. E os moradores fizeram. E eu falei, poxa, eu sempre pensei isso. A gente fica esperando pelo Estado e o dinheiro fica pelo meio do caminho, porque é propina para um, propina para outro. Então, se a gente se juntasse, não pagava imposto, o dinheiro do imposto era para você arrumar uma cidade. Quando eu vejo essa discussão, eu acho que a Rosina está bem antenada nisso. A Rosina ela é minha aluna. Há quanto tempo já, Rosina? Eu estou no 3º curso. Ela já eu tenho um curso online, ela já... um curso online, isso que eu ia perguntar. Curso online, ela tem feito curso e tudo. Então... Aliás, nós somos dessa cultura, porque é a 3ª vez que eu vejo o Carlos pessoalmente. E eu estou fazendo o 3º curso, a gente conversa todo dia, entendeu? Eu converso mais com ele do que eu conversei com meus professores presenciais. Nossa, que coisa. Olha que coisa. E a gente se conheceu pela rede, né, pelo Facebook, né? E aí eu achava que o que ele falava tinha muito a ver com o que eu pensava, tal. Aí ele fez o 1º curso, eu fiz o 2º curso, foi 2 meses, né, que é o básico, depois eu fiz o avançado, agora nós estamos fazendo um mestrado informal. Bacana. Então, essa discussão que a gente está fazendo... Apaixonante, né? Você vê. Pô. Essa discussão que a gente está fazendo que é o seguinte, quando as pessoas... Eu estive envolvido lá com a Marina, já não estou mais, mas quando estive lá com a rede, fiz a palestra de abertura da rede. Porque o conceito da rede é um pouco isso. Era isso, mas as pessoas ali achavam que as soluções iam vir das pessoas. Esse foi o discurso do PT no início, que iam chegar pessoas de boa vontade, e que essas pessoas de boa vontade iam agora sim, sabe, fazer coisas boas para as pessoas. Isso não existe. O que existe na sociedade é a capacidade que o cidadão tem de decidir. Não é? Quando as pessoas falam curadoria, e eu digo o seguinte, curadoria, não é consulta, não é consultar cidadão, é botar o cidadão para tomar decisão. Ele sabe desse poder? Sabe, né? Não, ele não sabe desse poder, porque ele já começa a ver isso quando ele começa a usar esses aplicativos todos. Só que o que está faltando agora são as pessoas que pensam política incorporarem isso na política. E em tudo, né, Carlos? Em tudo. Os alunos que vão para a tua palestra são de que ano? Você sabe, Rosilma? Olha, eu não sei, porque quando eu fui lá conversar... Eles devem ficar em polvorosa. Né? Eu conversei com o professor que é coordenador, o professor Sérgio, lá do Unisanta, que ele é coordenador da pós. E, inclusive, foi ele que sugeriu esse dia, porque seria o dia que os alunos de gestão e administração estariam lá. Mas é aluno de pós ou é ensino? Não, são alunos de graduação. 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 Isso é hoje 20 horas. Não, amanhã. Não, perdão, tá certo, 14. Dia 14. 20 horas e hoje, não, amanhã 12h30 no Rotary. Amanhã é que ele vai fazer os... Hoje a gente só vai divulgar. Amanhã ele vai estar 12h30 no Rotary, para falar com os empresários lá, e às 20 horas para falar com os alunos da universidade.
E esse cara aí é um cara tão generoso, tão preocupado em espalhar as ideias dele, que ele está montando um projeto de ir nas universidades, porque é gratuita a palestra. E ele é congressista internacional, ele está acostumado a vir aqui em São Paulo em palestras cuja abertura é Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Amorim, entendeu? Então ele criou esse projeto de ir nas universidades de graça, né, palestras gratuitas, justamente para disseminar esse vírus, né? Aí que você viu que é apaixonante, né? Sim, sim. Porque você só ouve todo mundo falar a mesma coisa, mais do mesmo o tempo todo, né? Inclusive, você viu a reportagem da Veja dessa semana, para as páginas amarelas? Eu posso... É um cara que toca nesse assunto, mas a visão dele é uma visão tradicional. Eu posso mencionar a cultura Uber, né? Padrão Uber, cultura Uber. Pode. Posso, inclusive, né? no outro livro, no Administração 3.0, vai aparecer mais, porque eu estou percebendo que é mais fácil das pessoas entenderem. Para o nome do livro na matéria, então é melhor eu ponho Administração 3.0 ou bota Administração 3.0, o nome do livro, agora o novo é Administração 3.0, por que e como eu botei uberizar, entre aspas, uma organização tradicional. Nossa Senhora, tradicional. Pergunta? É que ele gosta de impactar, porque Já saiu essa nova capa, essa nova versão? Já está na internet, no Clube dos Autores. Se o cara quiser comprar, hoje no Clube dos Autores. E eu estou mandando rodar a primeira edição, que vai ficar pronta até o final do mês. E aí tem toda a história do livro líquido, que é a maneira nova também de fazer livro, de produzir livro e tal. Eu abandonei as editoras. Eu tive 2 livros na editora, a editora Campos Elsevier, que é a maior editora do mercado de negócios, lançou meu primeiro livro em 2006 e 2013. Eu não quero mais editora. Livro líquido é sem editor? Livro líquido é um livro que você atualiza diariamente. Eu atualizo diariamente. O Clube dos Autores me dá essa oportunidade. Então não tem papel. Se você não quiser papel, não tem. Mas se quiser papel, tem também. É teu critério. Então lá no Clube dos Autores você pode comprar o impresso, ele imprime para você um livro. Ou você compra o PDF. Só que o cara leva um susto, porque ele compra o PDF ou compra o livro, ele olha a data é de 3 dias atrás. E se comprar um PDF, às vezes é na mesma hora. Ele fala, o cara atualizou hoje o livro. E é líquido porque ele ouve todo mundo e põe no livro as sugestões de todo mundo que lê, todo mundo que os alunos. Ele põe no livro dele a prática do que ele falou o tempo todo aqui. O cara que está fazendo o prefácio do livro é o vice-presidente da Gartner, que é a Gartner é a empresa número 1 do mundo de visualização do futuro. Ano passado eu fui fazer uma pesquisa, uma palestra na Gartner, e fui o único pesquisador fora da Gartner que foi falar lá na Gartner. E eles distribuíram meu livro Gestão 3.0 e tal. E o Luiz, que foi que me convidou, fez o prefácio do livro. Então, assim, é legal porque ele... Até aqui no livro, é o Luiz Mange, né? Luiz Mange. Então ele foi assim, super bacana, porque ele botou o dedo e falou assim, porque isso que eu estou falando para você pode parecer assim, os caras meio malucos, né? É meio... Mais um dentro. O cara pode ser meio maluco, mas o que acontece? Você, aos poucos, você vai tomando pé da história. Sim, exatamente. Você vai vendo uma estrutura... Que é muito fácil, muito lógico, muito simples. É que para você chegar na simplicidade dá muito trabalho, né? Eu propus aqui a criação de uma plataforma cidadã, vamos dizer assim, onde as pessoas fizessem o upload do seu material, denunciando, nós estamos em 9 cidades aqui na Baixada, denunciando problemas, né, que tem de monte, e a gente não consegue dar, os problemas chegam aqui por uma questão óbvia, a gente não dá vazão, não tem fôlego para atender tanta demanda. Problemas 1000 de infraestrutura. E aí eu propus uma plataforma em que as pessoas subissem essas denúncias com foto, com texto, com vídeo, seja lá o que for. E claro, o poder público, as concessionárias, Sabesp, Luz, Esgoto, Prefeitura, não sei, teriam que olhar, serviria de parâmetro para... né? Isso não é uma forma de curadoria? Se você
você tem que, primeiro, gerar negócio com isso, tem que botar anúncio. Segundo, você tem que ter rastro. Então você tem que ter avaliação. Ah, isso aqui é verdade ou é mentira, teria que ter as denúncias para saber se o cara está inventando, se ele não está. O cara está, sei lá, o cara é candidato a prefeito não sei aonde, os caras estão inventando uma série de coisas que não existem. Você teria que ter essas denúncias. Mas esse é aquele que eu te falei anônimo, né? O anônimo. O anônimo não pode ter anonimato, etc. Não poderia ter e aí você vai começando a botar anúncio. Só, isso tudo é possível, menos a avaliação. Isso é possível. Então, para você fazer isso, a minha sugestão, Estela, é uma startup. Fora. Para criar para você, né? Você tem que fazer fora. Sim. E eu dizer o seguinte, isso aqui é o novo jornal. Isso que a gente está fazendo aqui é o velho jornal. Isso aqui é o novo jornal. Uhum. E é isso aqui que vai dar dinheiro. Isso aqui está decadente. Isso aqui vai dar dinheiro. Aí você fala assim, mas eu não posso botar um artigo aqui? Pode. Você pode fazer as coisas que eu faço aqui hoje? Pode. Você pode escrever aqui também. Você pode escrever aqui também. O jornalista pode continuar escrevendo aqui. Não pode deixar de escrever aqui. Opa. Ele pode continuar escrevendo aqui. Ele é mais uma pessoa que está brigando ali no processo. Está entendendo? Ele pode estar aqui também. Não tem problema nenhum. Quem vai decidir se o cara... Cara, eu pego o Globo, eu sou assinante do Globo. Cara, tem ali uns 10 colunistas do Globo que eu tenho certeza, se entrar numa plataforma de curadoria, vão ficar abaixo de que muita gente que está aí no dia a dia, que teria opinião. Em termos de audiência. Em termos de audiência, porque o cara está ali, porque o cara é amigo do dono, porque o cara já está ali há 20 anos. O consumidor nem... E ninguém está ali avaliando o cara, dando estrelinha no cara. Então, quer fazer isso? Faz, mas vai para a curadoria, vai para fora, vai fazer separado. Não mistura com isso aqui. Ah, o cara vai mandar para aqui para sair no jornal. Não, isso aqui vai ser uma plataforma, vai ser um YouTube. Você aqui vai botar anúncio. Porque o cara vai dizer, ah, não vou ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Porque se o cara está denunciando lá não sei aonde, se vai ser uma matéria e o cara está falando de um posto de gasolina, se o cara está falando de pesca, tem gente que vende pesca. Se o cara cria um blog de pesca dentro do teu negócio, o cara vende pesca. O outro vende turismo, o outro vende... O cara vai botar lá as coisas e você vai vender dinheiro, você vai vender. Porque as pessoas acham assim, ah não, isso não vai dar dinheiro, isso vai dar muito dinheiro. Dá sim. Você vai ter um micro anunciante. Exatamente. Que hoje você não tem. E aí o algoritmo é que pode triar tudo isso. Exatamente. O algoritmo é um algoritmo de notícia e de anúncio. Mas o pessoal da internet não se queixa disso, os empresários, que a internet não tem tanto anúncio quanto o jornal, que eles estão perdendo anunciantes. Não, olha só, o Google, a grande vantagem do Google é que o Google tem anúncio. É do tipo assim, eu anuncio para você uma bola de sinuca, que você joga sinuca. Isso o Google pode fazer. Então você não precisa botar um anúncio de sinuca para 5 mil pessoas que não leem sinuca. Então eu consigo juntar. A grande vantagem do... Por exemplo, o Estadão. Você abre o negócio do Estadão, ele bota lá o anúncio Rolex. Para mim, O Google Estadão entra aqui no site, se eu vasculhar turismo, daqui a pouco tem um anúncio do Google no site, só na minha máquina, nas outras máquinas não tem, de CVC ou... É isso aí. Entendeu? Então o que acontece? Ele aproxima o micro-anunciante com o micro-consumidor. Exatamente. É isso que ele precisa. Então, por exemplo, eu boto R$50 de anúncio e eu faço R$300 de venda. Mas ninguém entende isso, porque ninguém faz isso, a pessoa só se queixa. Ela só se queixa porque não tem retorno. Se ela começar a ter retorno, ela não vai mais se queixar. Porque o cara vai, por exemplo, o Estadão, eu abro o Estadão, ele faz um anúncio de Rolex. Eu não vou comprar um Rolex, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Eu não uso relógio. O cara perdeu o anúncio. Agora, se ele, por exemplo, fizer um anúncio para mim, dizendo o seguinte, olha, Nepô, estamos aqui com uma promoção para você, sei lá, comprar um livro do Pierre Levy com desconto, que ele vai lançar, não sei do que, papá. Pô, isso o YouTube já faz, porque quando você abre um vídeo, já aparece um monte de vídeos com relatos. O próprio Face já faz isso. Quando você abre o Face, por exemplo, eu gosto de fazer cartão na Zoc Print. Aí eu pego, compro, daqui a pouco aparece um monte de anúncio, um monte de promoção. Sim, fazendo outra coisa. Quer dizer, então, sabe? Ele rastreou a sua navegação. É o rastro, ele é mais o rastro. Sim, Quer dizer, sim. em vez de ele perder 1000 anúncios com pessoas não interessadas, ele faz um anúncio para mim. Aquela coisa do custo-benefício que eu estou te falando. O custo e o benefício. Legal, você reduz o custo e aumenta o benefício. Muito legal. Por isso que Aí você faz a tua tempo é plataforma. hoje. Meu Boa. tempo é hoje. Ok. O que você achou, Estela?
licença. Oi? Pois não, mas Bom dia. eu vi sua mensagem, mas não pude. Tem reunião daqui a 10 minutos. Com quem? Você. Ah, tem? Tem. Com a Érica. Com a Érica. Tá bom? Tá bom. Licença. Obrigada. Tá bom. Vou Eu falar, gostei. tá? É uma Gostei. corda Brasil, né, gente? Fascinante, né? É uma Na corda verdade. Brasil. Eu Dá precisava pra fazer uma fazer- foto sua com um livro na mão para pra fazer associar tanta agora, coisa. claro, dois juntos, um Ah, uma, é, só vamos. ele. É, a social.